Amém? E estava meditando lá em Gênesis 26, não precisa abrir, mas só para compartilhar um dos meus devocionais, estava compartilhando com a Keila, que foi daí que iniciou algo, mais uma vez com essa palavra de hoje também. Porque ali fala que Isaac, aliás, os pais de Isaac, Abraão, ele cavou poços, né? E a gente entende que poços fala de águas, né? E águas a gente entende que fala aquilo que é vida, aquilo que nos traz vida. A Bíblia diz que rio de águas vivas fluirão do nosso interior, né? Que é o Espírito Santo, é a presença de Deus fluindo. Então ali Abraão, ele cava poços, mas os filisteus se levantam e eles invejaram os poços que Abraão, ele abriu. Os filisteus falam dos nossos inimigos, eles invejam daquilo que a gente tem, sabe, daquilo que a gente tem da presença de Deus. A gente ouve o Espírito Santo, a gente fala em línguas e mistério, o diabo não entende nada, mas a gente se edifica, a gente se enche. E o diabo, ele quer de alguma forma tapar esses poços. A Bíblia diz que os filisteus, eles taparam os poços que Abraão, sabe, cavou. E cavar, gente, alguém já cavou aqui um buraco? Dá um trabalho. Quando você vai para a praia no verão, né, quando eu vou com as crianças, né, de vez em quando, a minha vontade, o meu prazer ali, sabe, às vezes a gente pensa que é para as crianças, mas é para nós mesmos, né? A gente quer cavar um buraco bem fundo, né, até achar água, né? E, gente, dá um trabalho. E você soa, você acha água, e depois para quê? Para nada, né? A gente, enfim, eu chamo água, glória a Deus. Mas, não está falando dessa água, mas cavar para buscar as águas vivas exige um esforço da nossa parte. A gente precisa sair do nosso conforto e buscar a presença de Deus. E os filisteus então taparam aqueles poços. Isaac, no tempo de Isaac, o que ele faz? Ele desentulhou, né? Ele desentulhou os poços novamente. E isso Deus falou comigo, algumas coisas com isso. Isaac, ele fez algo que a gente precisa fazer. A gente precisa rever os poços que nossos pais abriram. Amém? A gente precisa rever os pais da fé, os heróis da fé que a gente viu. Eles abriram poços lá atrás. E com o tempo, os filisteus taparam esses poços. Todos estão entendendo, gente? Mas sabe o que está queimando meu coração? Né? Eles taparam os poços. A gente precisa, sabe, desentulhar aqueles poços, a fim de que nós possamos novamente desfrutar daquelas águas, daqueles poços que foram abertos. Amém? Mas nessa palavra de Gênesis 26 também diz que Isaac, além disso, ele cava outros poços também. Isso dando a entender que não apenas revendo o que os nossos pais fizeram, mas a gente precisa cavar outros poços, descobrir e ter mais experiência com Deus também. Amém? Então nós precisamos rever algumas coisas, né, com relação à nossa vida espiritual, que os nossos pais já construíram, e talvez com esse tempo, com a igreja contemporânea, a gente parece que é tudo liberal, né? Quanto mais confortável, melhor, né? Quanto mais seja feita a sua vontade, melhor. E a gente se esquece do Deus que nós servimos. É um Deus santo, é um Deus que deseja se relacionar conosco. Amém? Até aqui todo mundo comigo? Qualquer coisa, se você quiser dar uma animada, já gerar uma expectativa no teu coração, eu não sei onde deixaram aqui, mas eu trouxe de presente para vocês, para a igreja toda, né, que o pastor Alan, ele me presenteou nessa semana de primícias também. Chegou uma caixa em casa. Ah, tá aqui, olha só, olha que presente maravilhoso. Diretamente da Indonésia, quando a gente acabar o culto, a gente vai ter um almoço. Quem está preparando o almoço hoje? Paulo e a Marina. Glória a Deus, nada se compara à comida do Paulo e a Marina, glória a Deus. Mas, gente, tem algo aqui para a gente somar na comida. Tem uns gafanhotos aqui, ó. Uns gafanhotos e umas larvas fritas. Tá? Então depois, quem quiser, né, ser corajoso como João Batista, comia gafanhotos, tá aqui para você aprender a sentir um pouco o que é ser um missionário nesses lugares. Amém? Ficaram animados? Acordaram? Glória a Deus. Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos rever, né, o que os nossos pais fizeram, né? Nossos pais comeram gafanhotos também, aleluia. Mas vamos lá. Lá em Ageu, uma outra passagem também que fala, eu falei isso no Réveillon aqui na igreja, que o profeta Ageu, ele fala assim: considerai o passado. Israelitas, povo de Israel, povo de Judá,
vejam o que seus pais fizeram. Porque Ageu, ele vive num momento também que eram para eles fazerem algo. Deus deu uma palavra para eles reconstruir o templo. E templo fala da presença de Deus. Amém? Enquanto daí havia uma palavra sobre o povo de Judá, para reconstruir o templo, a presença de Deus, buscar a presença de Deus, o que aqueles abençoados estavam fazendo? A Bíblia diz lá em Ageu, está aí na sua Bíblia, em Ageu, e Ageu está na Bíblia, tá? Que eles ficaram focando cada um nas suas próprias casas. Enquanto era para construir o templo da presença de Deus, eles estavam construindo as suas próprias casas. E isso se deu em torno de 17 anos. Deus, ele deu uma palavra, vai reconstruir o templo, busque a minha presença, mas o que eles estavam fazendo? Construindo a sua própria casa, pensando somente em si, se esquecendo daquilo que Deus ele tinha dito. Amém? Então havia um tempo, e eles precisavam considerar, rever o passado, porque eles estavam vivendo também naquele estado que não ia para frente as coisas. Por quê? Porque eles precisavam aprender com os pais. O que os pais falaram? E eles se esqueceram o que os pais construíram. Então você vê que Ageu, ele deu uma palavra profética. E eu notei aqui algo bem interessante. Nós precisamos considerar, rever o nosso passado, aquilo que nossos pais cavaram, e vendo a história, nós consertamos o presente. Amém? E consertando o presente, nós mudamos o nosso futuro. Todos entenderam? Nós precisamos rever o que nossos pais fizeram, e com a história, nós aprendemos com ele, nós consertamos o presente. E consertando o presente, nós vamos mudar o nosso futuro. Porque se nós continuarmos na mesma vidinha, não espere um futuro diferente. Então, eu creio que nesse ano Deus vai fazer grandes coisas. Mas nós como igreja, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar alinhados. Não sei qual o tamanho da sua fome por Deus, mas nós precisamos despertar. Porque nos últimos dias, a Bíblia diz também, que viria um espírito de apostasia. A apostasia fala de desviar as pessoas dos caminhos de Deus, da presença de Deus. E que eu e você não seja parte deste grupo, mas sejamos o remanescente fiel, que vai permanecer e perseverar até o fim. Amém? E eu creio que Deus está nos chamando para esse lugar, para subir os montes. Amém? Porque a nossa vida depende muito desse lugar. Eu vejo que tem gente que por estar na presença de Deus, aquilo que parecia tão problema, tão grande, se torna tão pequeno comparado àquilo que Deus ele começa a liberar. Amém? E terça-feira foi uma visitação muito especial, que na verdade deu 10 horas, né, Kátia? Algumas pessoas que estavam aqui, não deu vontade de parar. A gente ficou só no pad, teve um momento que ficou só no pad, assim. E aí começamos a falar em línguas. Aí um começa a falar ali, um começa a glorificar ali, e outro começa ali. E o Espírito Santo começa a encher a atmosfera. E ali a presença de Deus é manifesta. E ali nós somos renovados. E ali Deus começa a jorrar rio de águas vivas. Ou seja, nós cavamos poços. Demorou um pouquinho, porque no início parecia que estava meio assim. Mas nós fomos cavando, até que jorrou água. Oh Deus, aí quando começa a jorrar água, aí você começa a desfrutar daquela água viva, né? Daquele lugar onde Deus ele começa a liberar vida sobre nós. Todos estão entendendo? No Antigo Testamento também diz que Daniel, ele tinha um espírito de excelência e ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele se retirava para se desligar de tudo para orar ao Senhor. Daniel, ele 3 vezes por dia orava. E como que está a nossa vida de oração? Porque nunca alguém se desvia de um dia para o outro. Sempre vai começar, sabe, não é talvez com um pecado grande, mas talvez Satanás ele tem algumas artimanhas. Uma das artimanhas dele, ele tenta colocar pecado, tentação para você cair e pecar contra o Senhor. Mas quando ele não consegue, ele coloca muitos afazeres, ocupa muito a sua vida. Aí você não tem tempo, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para se ajoelhar e tirar só para isso. E aí, sem oração, a gente começa a ficar muito carnal. A gente começa a olhar muito para coisas da carne.
começa a olhar muito para coisas do mundo. E aos pouquinhos a gente vai se distanciando e começamos a construir bezerros de ouro. Começamos a construir nossas próprias casas, sendo que Deus já deu uma palavra para nós. Todos estão entendendo? Então nós precisamos, nos dedicar a nesse tempo. E se for preciso, gente, eu acho que eu não sou Zagalo, mas é como o Zagalo ele disse, vocês vão ter que me engolir, né? Porque nós vamos ministrar isso, né? Vamos bater nessa tecla até que se crie uma cultura nessa igreja e em nossas vidas. Nós precisamos orar. Nós precisamos levar a sério a oração. Amém? Não é a oração de bom dia e nem boa noite, Espírito Santo. E nem obrigado pela comida. Não, é um tempo para contemplar Deus. Para tudo, contemplar o Senhor. Porque quando nós contemplamos ao Senhor, nós nos tornamos semelhante àquilo que nós vemos, né? Aquilo que nós adoramos. Salmo 115. Amém? Mas aí vamos lá em Atos, gente. Vamos lá em Atos. Glória a Deus. Vamos lá em Atos, eu vou discorrer um pouquinho algumas passagens, porque como Isaac, ele teve que desentulhar os poços, e assim como Ageu disse, considerar o vosso passado, então eu peguei e fui direcionado a ver o que os nossos pais, o que os apóstolos na igreja primitiva, eles faziam, né? E na igreja primitiva, eles abriram vários poços, eles construíram várias coisas, e nós precisamos rever aquilo que eles fizeram. Amém? Então começa lá em Atos capítulo 1, eu queria que todos abrissem, deixassem aberto lá em Atos, que nós vamos viajar um pouquinho aqui em algumas passagens aqui de Atos, para que você entendesse que a igreja de Atos se movia muito forte nessa parte, né, de contemplação, de oração, de dependência de Deus. Atos 1, verso 6. Então, eu vou ler na minha linguagem, na linguagem Nova Versão Transformadora, tá? Tá numa linguagem um pouco mais atual, tá? Acompanha aí comigo então, verso 6. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restará o reino a Israel? E ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. E depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles, e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados olhando para o céu? Esse Jesus, que foi elevado do meio de vocês ao céu, voltará do mesmo modo como viram subir. Glória a Deus. Então, você vê que teve uma promessa sobre ali aquele povo, que nós iríamos, a igreja, eles iriam receber poder, né, do alto para ser testemunha de Cristo. Amém? E lá em Atos, continuando lá no verso 14, acontece que os discípulos eles se reuniram para orar para alguém substituir Judas, que havia traído ao Senhor e tirado a sua própria vida. Verso 14, o que diz lá? Todos eles se reuniam em oração com um só propósito. Todos, no grego é todos, aleluia, né? Todos é todos. E eles se reuniam em oração em um só propósito. Então você vê da importância da igreja orar junto. Todos oravam em um só propósito. Por isso que nós sempre temos agora falado ultimamente, vamos fortalecer esses cultos de terça-feira, uma vez na semana, né? Para a gente orar juntos, amém? Mas claro que não só na terça, todos os dias precisamos orar. Só que no verso 15, fala que somente 120 discípulos permaneceram ali orando, sendo que aquela promessa que a gente leu ali em Atos, né, verso 8, vocês receberão poder, com certeza, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, fala que Jesus ele apareceu e falou para cerca de 500 homens.
500 homens receberam uma palavra para esperar, para aguardar a promessa de Deus, mas aqui, conforme o tempo foi passando, somente 120 permaneceram em oração. E esses que permaneceram em oração, contemplando, buscando a presença de Deus, perseverando, porque por meio da oração recebemos perseverança, força. Eles que permaneceram em oração, receberam a promessa de Deus. Amém? Enquanto aqueles outros, né, que sobraram, ficaram talvez chupando o dedo. Ficaram falando, nossa, o que aconteceram com eles? Olha, eles estão tendo experiências com Deus. Eles estão bêbados, o que está acontecendo com eles? Sendo que não, eles permaneceram em oração. E Deus é fiel, gente. É tão gostoso. Essa semana que vem de primícias, a gente tem ouvido algumas coisas. Gente, Deus ouve as orações. Amém? Foi numa quarta-feira também, na semana das primícias. Pela manhã, eu fiz uma oração ao Senhor. Porque, como é começo de ano, a gente começa a falar, Senhor, é isso que o Senhor quer nesse ano? Nós recebemos algumas palavras, e eu pela manhã recebi foi uma palavra só, não foi uma frase, não foi um texto, né? Deus, ele fala com a Cátia por meio de frases, né? Deus libera frases, né? Comigo é só uma palavra, pá, né? Só uma palavra, mas o que significa essa palavra daí, né? E essa palavra, eu comecei a meditar tudo, e senti um fogo no meu coração, mas eu queria uma confirmação, né? Fala comigo, eu quero ter mais certeza, porque no dia 19 nós queremos liberar algumas coisas, né? Queremos ter certeza daquilo que a gente está falando, né? E foi no mesmo dia, né, das primícias de noite daí, chegou uma irmã com seu marido e falou assim, vem pra cá, queria conversar com o pastor, tá? Aí veio pra cá e falou assim, então, eu queria pedir pro meu marido te abraçar. Tudo bem, pode me abraçar então. Abração, tudo, glória a Deus, gostoso. Eu falei, então, irmã, mas amém, que bom. Mas ela falou, pastor, é que eu queria que ele te abraçasse, mas é como se fosse, o que eu senti de falar para o Senhor, é como se fosse Deus usando os braços do meu marido para abraçar você e dizer, você está em meus braços e eu estou confirmando para aquilo que Deus tem falado no teu coração para esse ano. Eu falei, meu Deus, que rápido, Deus ouve as nossas orações, amém? Então, não é coincidência, gente, Deus, ele ouve, mas como que Deus, a gente quer ouvir Deus, a gente quer se relacionar, ter experiência com Ele, sendo que a gente não fala com o nosso mestre, não fala com o nosso Senhor, não tira esse tempo tão agradável com Ele, desfrutar da presença dEle, amém? Então você vê que a igreja, então, eles permaneceram em oração, e eu propus no meu coração, né, nesse ano também, perseverar nessa tecla aqui, tá? E no verso 23, falando sobre ainda a substituição de Judas, então indicaram 2 homens, José chamado Barsabás, e conhecido também como Justo, e Matias. E em seguida, o que eles fizeram? Oraram. Eles oraram, novamente, para escolher alguém, quem vai substituir, quem vai fazer parte da equipe apostólica. Eles oraram. Eles não foram mais amiguinhos, né? Mas eles oraram, pediram direção. E a Tayane, nas primícias, num dia que foi na sexta-feira que ela trouxe uma palavra, ela falou assim, às vezes a gente busca em oração para aquilo na parte espiritual. Qual é meu chamado? Senhor, o que é para mim fazer? Mas a gente se esquece de buscar em Deus em oração em todas as áreas da nossa vida. Falando sobre a nossa família. Senhor, na nossa família nesse ano, Espírito Santo, o que o Senhor quer que nós façamos nesse ano como família? O Senhor quer que a gente invista nisso como família? Até mesmo a Tayane falou nas finanças também. Senhor, nas finanças, o que eu preciso fazer também? Porque às vezes nós não buscamos nessas áreas. Nós buscamos nas áreas que a gente está com problema. Mas nós não buscamos em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então você vê que em todas as áreas aqui, os apóstolos, eles oravam. No capítulo 2, acho que todo mundo conhece a história. É o tal do de repente. Quem gosta dessa palavra? De repente, né? Essa palavra é de repente porque eles estavam orando. E é assim que acontece. Quando a gente está em oração, de repente, acontecem coisas.
De repente, vem um pensamento que corta. De repente, vem uma irmã ou um irmão abençoado que vem, coloca a mão no seu ombro e fala: eu estou sentindo de dizer algumas coisas para você. E de repente, acontecem coisas. Amém? E de repente, veio um vento, né? Soprou um vento ali, veio um som, como de um vento impetuoso. E todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, né? E glória a Deus por essa manifestação que nós cremos que também acontece em nossos dias. Amém? Então, para a gente continuar, algumas pessoas ali que estavam ao redor pensaram: esses homens estão todos bêbados. O que acontece com esses homens? Né? Não sei você, antigamente eu pensava também: o pessoal está meio doidão, né? Orando, caindo, tremendo. O que eles tomaram? O que aconteceu, né? Eles tomaram do Espírito Santo, né? Eles se encheram do Espírito Santo. Mas se acalma, não tenha medo, né, de se encher do Espírito Santo. Alguns homens têm uma manifestação dessa forma, algumas pessoas talvez são mais frágeis, mais sensíveis. Vou dizer mais sensível, que se entrega talvez um pouco mais. Porque quando a glória de Deus vem, gente, sobre o nosso corpo é tão fraco que dá uma tremedeira. Dá uma tremedeira. Gente, eu sou São Paulino também, mas às vezes dá uma bambeada na perna, né? Mas não é no outro sentido, gente. Não é no outro sentido. Mas a perna fica bamba, gente. E você, de repente, cai, né? Porque você não se aguenta da glória e manifestação de Deus. Mas é gostoso demais, amém? A gente precisa desfrutar desse lugar, amém? Vocês estão aí comigo? Amém? Deleta isso, por favor. E aí Pedro, ele fala assim: não, irmãos, eles não estão bêbados. Isso é uma profecia que está sendo concretizada e manifestada nos nossos tempos. Que Joel, há muitos anos atrás, ele profetizou que nos últimos dias os vossos filhos profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Estava acontecendo isso, ele dá continuidade falando que naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, sobre grandes e pequenos. Todos Deus iria manifestar e usar nesses últimos dias. Deus não vai usar só os grandes, os profetas. Deus usa servos e servas. Então você vê que tudo isso estava acontecendo porque eles estavam orando, aguardando a promessa de Deus. É claro que depois, verso 19 e 20, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue. Isso ainda não concretizou, porque a gente tem que entender, para a gente interpretar as profecias, a profecia ela leva um tempo, ela é algo progressivo. Então, algo que foi profetizado lá atrás, né, algumas coisas se concretizaram para um tempo, e outras são reservadas para os últimos dias. Que isso que vai acontecer aqui, o sol se escurecerá, está lá no livro de Apocalipse. Que nos últimos dias ele repete essa mesma palavra de algumas coisas que aconteceriam, tá? Mas glória a Deus por essa parte da profecia que já está sobre nós. O Espírito Santo se derramaria sobre toda a carne, e hoje nós temos contato com o Espírito Santo, com Deus, e o véu se rasgou, como nós cantamos. Temos livre acesso a esse lugar santo. E maravilhoso, que todo crente deveria acessar e desfrutar. Amém? E aconteceu que, né, Pedro ele prega e multidões eles começam a se compungir o coração, falando: o que a gente precisa fazer então? E se arrependam e sejam batizados em nome de Jesus. E ali 3.000 almas, foram 3.000 almas, foram batizadas e foram salvas. E no verso 42, a igreja, os nossos pais cavaram algumas coisas. Considerai o passado. E todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e a o quê? Oração. Eles perseveravam nesses fundamentos aqui. Mas a gente está lidando mais na parte da oração. Amém? Porque comunhão, creio que a maioria gosta. Uma comunhão, comer uma carninha na casa dos irmãos, né, comer um pão de queijo. Mas só que oração. E havia em todos eles um profundo temor. Os apóstolos realizavam muitos sinais e milagres, maravilhas. E os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo que possuíam. Olha as primícias, olha a generosidade, um abençoando o outro aqui.
vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente, e reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, e sempre louvando a Deus, desfrutando simpatia de todo o povo. E a cada dia o Senhor lhe acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Amém? Perseveravam na oração. Todos ainda estão em oração? Amém? Glória a Deus. Capítulo 3, verso 1. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Novamente aqui você vê o costume deles. 3 horas da tarde foram para o templo orar. Ali ele encontra um mendigo, um aleijado mendigo, de 40 anos. E ali Pedro é impulsionado, ele estava em espírito de oração. Ele foi com foco para orar. E como a gente falou, no momentos de oração, acontece os de repente, né? E ali, de repente, ele viu esse mendigo aleijado e ele deu uma palavra profética, milagrosa para a vida daquele aleijado. Qual foi, gente? Qual foi? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi por meio das orações, o que eu recebi por meio da minha vida com Deus, isso eu te dou. E foi lá e ofereceu o bem mais precioso. E aquele aleijado, na hora, consertou as suas pernas, começou a pular, começou a glorificar a Deus, né? E grandes coisas começaram a acontecer. E as pessoas ali começaram a ficar espantadas. Aí capítulo 4, né? Verso 4, muitos que tinham ouvido a mensagem começaram a crer. E agora se totalizou cerca de 5.000 homens. E verso 8. E Pedro, cheio do Espírito Santo novamente. O cara estava alinhado com a presença de Deus, subindo os montes, contemplando ao Senhor. Então você vê a autoridade que então ele prega. E muitas foram, salvos naquele dia. E uma declaração maravilhosa que eu vejo aqui no verso 12. Que ele diz: não há salvação em nenhum outro. Ele estava convicto. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devamos ser salvos, né? Então ele continua ali pregar e ele estava num lugar lá que eles estavam sendo perseguidos, mas só que no verso 23 ele foi liberto. E Pedro e João, ele voltaram ao lugar onde estavam os irmãos, lhe contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram junto a voz e oraram. Estão aí comigo, gente? A gente vai repetir isso. Oraram. Novamente, você vê o hábito deles. Tudo que acontecia antes, durante e depois, eles oravam. E dizendo: ó Senhor soberano, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que nele há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo nas palavras de nossos antepassados, Davi, teu servo, e enfim. E no verso 29, acompanha aí comigo, porque o livro de Atos tem muita riqueza aqui. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a palavra. A oração deles: nos concede coragem. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. E depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam então corajosamente a palavra de Deus. Amém? Você vê que a gente só quer pregar com ousadia, a gente só quer os benefícios, a gente quer ver a terra tremer, a gente quer ver o terremoto de Deus, mas a gente não quer pagar o preço para a gente desentulhar os poços e orar e buscar o Senhor juntos. Amém? Nós precisamos então nesse ano buscar em oração. Bom, capítulo 5 lá fala de Ananias e Safira, da oferta mentirosa que eles deram lá e eles morreram. Capítulo 6 fala da separação dos diáconos.
Porque eles falaram, não, nós como apóstolos ali, nós precisamos permanecer em oração, nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. Então o que aconteceu? Eles viram alguns homens que eram servos para servir as mesas, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas cheias de fé, né? E ali aconteceu no verso 6. E esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhe impuseram as mãos. Eles oravam mais uma vez para poder separar aqueles homens, né, para aquele ofício ali. Amém? Capítulo 7, Estevão é um outro mártir também, no qual começou a perseguição. Mas quanto mais perseguia, mais a igreja orava. A igreja lá da China, a igreja da Coreia, ou que seja, eles oram muito. Esses países que têm perseguição, eles oram muito. E eu não sei se isso é ou não uma palavra profética. Eu creio que sim, mas muitos homens que já vieram em algumas reuniões, alguns ajuntamentos que teve ali de várias igrejas japonesas, igrejas brasileiras, Unirrom Pentecoste, teve várias vezes que vários homens, ano após ano, que vieram falaram: Deus trará um avivamento no Japão, né? E todo avivamento precediu de pessoas que oravam, pessoas que começaram a orar, amém? Pessoas que começaram a ler a palavra, mas só que o que ele disse também, assim, mas também, eu acredito que haverá também um tempo de perseguição. Meu Deus. E aí, como é que fica? Como é que ficam as coisas? Será que nós seremos crentes o suficiente? E se a gente não permanecer em oração, nós vamos negar Jesus. Se nós não contemplarmos ao Senhor, nós vamos negar Jesus um dia. Nós precisamos permanecer com Ele, amém? Então você vê que nesses países de perseguição, é necessário uma perseguição, né, de vida ou morte, para que as pessoas levem a sério o Evangelho. Será que é preciso isso? Mas a graça está sobre nós. E Deus, Ele tem falado: considerai o passado, coloque em ordem a casa, né, e prepare o nosso coração, amém? Estevão, ele é perseguido, só que infelizmente ali, ele é pego e eles começam a apedrejar Pedro. E Pedro ali, no momento que Pedro estava sendo apedrejado, diz a palavra aqui no verso 55, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou para o céu. Ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus e viu Jesus em pé, no lugar de honra à direita de Deus. Legal que a Bíblia fala que Jesus, ele está sentado num alto e sublime trono. Não é isso que a Bíblia diz também? Mas nesse caso, a Bíblia diz que Jesus, ele não está sentado. Jesus, ele está de pé, para receber um homem consagrado ao Senhor, um homem que se dedicou sua vida ao Senhor. Jesus recebe de pé esses homens, gente, olha só. Então, Jesus de pé à direita do Pai, Estevão viu, e no verso 59, enquanto atiravam as pedras, Estevão orou. Orou dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpe por este pecado. E com isso adormeceu. Contato direto com os céus, orando, contemplando ao Senhor, entregando a sua vida ao Senhor, e ainda mais, intercedendo ainda pelas vidas. Homens de oração. E Saulo estava ali. Saulo estava ali, pegou as vestes de Estevão, estava ali olhando e contemplando e perseguindo a igreja do Senhor. Ele começou, aí Saulo, capítulo 8, começa a entrar em várias casas para pegar todos os cristãos que se declaravam cristãos, que criam no Jesus Cristo Nazareno, e pegavam eles e prendiam eles, matavam algum deles. E Jesus, ele, mais ou menos ao meio-dia, veio uma luz mais forte que a luz do meio-dia. Dá licença, a luz do meio-dia é forte, não é verdade? É a luz mais forte do dia. Mas veio uma luz mais forte que o meio-dia. E ali, Jesus fala com ele. Jesus fala com Paulo e fala: por que você me persegue? Ou seja, sabe o que eu entendo? A igreja é o corpo de Cristo. Às vezes a gente está perseguindo alguns irmãos. Não está perseguindo os irmãos. Você está perseguindo a Cristo.
Porque Paulo estava pensando que estava perseguindo pessoas, né? Cristãos. Mas Jesus fala, por que você me persegue? E Paulo, ele teve um encontro com Deus, né? Depois lá no capítulo 9, Paulo teve esse encontro com Deus. E quando Paulo contemplou a Deus, ele ficou cego durante 3 dias. Mas eu acho que nesses dias ele viu muitas coisas. Amém. E ele teve um encontro com Deus, e a vida dele nunca mais foi a mesma. Ele descobriu um tesouro maior. E lá no capítulo 14, se eu não me engano, de Coríntios, uma das cartas que Paulo ele diz, eu oro mais em outras línguas do que todos vocês. E eu frito na oração mais do que todos vocês. E Paulo recebeu tudo aquilo, claro. Algumas coisas Deus ele faz por meio da oração, algumas coisas é graça de Deus. Mas Paulo ele orava em línguas. Paulo ele tirava esse tempo, sabe, para buscar a presença de Deus. Amém? E no capítulo 10, é o que acontece aqui. Alguém já ouviu a história de Cornélio? Cornélio, vamos lá ler rapidinho. 11h30 ainda, gente. 11h30. Glória a Deus. Mas todos estão entendendo aonde eu quero chegar? Estamos revendo que os nossos pais cavaram, os poços que os nossos pais cavaram. E morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Ele dava aos pobres esmolas generosas e sempre orava ao Senhor. Cornélio sempre orava ao Senhor e dava ofertas e esmolas. E apareceu um anjo ali para Cornélio nesse momento, em visões, e o anjo pegou e falou assim: olha, as suas orações e as suas esmolas, as suas ofertas chegaram até Deus. Então 2 coisas são espirituais. Sabe a oferta que a gente dá, as primícias e as ofertas, dízimos? É algo espiritual. Porque às vezes a gente pensa, as orações se achegam a Deus. Mas aqui a Bíblia diz que as esmolas, as ofertas, também chegaram até Deus. Amém? Então é espiritual também essa parte da oferta. Mas a gente está falando sobre oração. A oração que ele estava fazendo todos os dias chegou até Deus. Então Deus, ele é Deus, é vivo. E ele ouve as orações. E aconteceu que ele ouviu a oração de Cornélio. E ao mesmo tempo também Pedro, depois no outro dia, Pedro também estava orando. Diz aqui a palavra no verso 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximaram da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. De novo, gente, de novo, ele sobe ao terraço. Ele tem um costume de subir ao terraço para orar, para buscar a presença de Deus. E nesse momento de oração, Deus abriu a visão dele. Ele viu como se fosse um lenço descendo sobre ele. E nesse lenço, várias aves, vários animais. E Deus ele pega e fala: come todas elas. E Pedro fala: não, de maneira alguma, eu vou comer esses animais impuros, tal. Mas daí o anjo, Deus ele pega e fala para ele: não, como é que fala? Não considere imundo aquilo que eu purifiquei. É claro que Deus ele estava trazendo uma mensagem a respeito de que a salvação não era só para os judeus, a salvação era para todos os gentios, era para todos nós, e glória a Deus, amém? Então é para todos nós. E foi interessante que depois, olha só, Cornélio estava orando, recebeu uma visão, que ele deveria receber Pedro, que Pedro estava em tal lugar, orando e buscando, e era para enviar homens para trazer Pedro, que Pedro tinha uma mensagem para a vida dele. E ao mesmo tempo depois Pedro estava orando e recebeu uma mensagem da parte de Deus. E quando depois Cornélio enviou os homens para a casa ali de Pedro, onde Pedro estava, as 2 orações se conectaram. Então isso que é gostoso, gente. Quando uma oração que eu estou fazendo, Senhor, o que é para mim fazer? E de repente a oração de outro irmão se conecta com a nossa e vira, sabe, uma resposta da parte de Deus. Eu não sei se você lembra, pastor Machado ele veio aqui nessa igreja ministrar um dia, ele falou uma mensagem que até hoje eu não esqueço: quando 2 clamores se encontram, quem se lembra?
Aí, Edu. Gente, essa mensagem foi maravilhosa. Quando os dois clamores se encontram, é um clamor daqui e é um clamor daqui, e o Deus é o mesmo. Ele ouve as orações e ele conecta pessoas. Ele é Deus. E certo pregador ele sempre diz: esse Deus não é gente, né? Esse Deus é Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus. E aqui no capítulo 11 é a primeira vez que eles são chamados daí de cristãos. E acontece que era tanto avivamento que estava acontecendo ali, que a igreja é perseguida novamente. Só mais essa passagem que nós vamos ler. Quem pode dar uma glória a Deus? Amém. Glória a Deus pela palavra, né? Não pela última leitura, né? Mas vamos lá. Ninguém cansa de ler Bíblia, glória a Deus. Por essa época, o rei Herodes Agripa, capítulo 12, começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. E quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro durante a celebração da festa dos pães sem fermento. Depois lançou na cadeia, sob a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. Gente, perigoso esse homem, esse Pedro é perigoso. E a intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. E enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava, e não só orava fervorosamente a Deus por ele. Oh, Jesus! Enquanto Pedro estava preso, a igreja orava fervorosamente por Pedro. E, gente, eu acho que todo mundo conhece aqui a história, a partir do verso 6, porque fala que Pedro foi preso com 2 correntes entre soldados, e aconteceu que uma luz intensa brilhou naquele lugar, as correntes caíram. As correntes caíram de repente. E Pedro, pensando que era como se fosse um sonho, e o anjo conduzia ele, diz que tinha um portão de ferro. Gente, portão de ferro é pesado. Olha esse portão aqui, né? Esse portão aqui da igreja, de ferro. Pesado, gente. Mas a Bíblia diz que o portão de ferro se abriu, está lá no verso 10. O portão de ferro se abriu sozinho, gente. O que é isso? Que mão invisível é essa que abriu esse portão de ferro, que daí libertou ali Pedro? E verso 11. E por fim Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou o seu anjo, porque até então ele estava pensando que estava sonhando. E o Senhor enviou o seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. E quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. De novo, gente. Então, todas essas manifestações aconteceram porque a igreja estava num só propósito, orando para aquilo que Deus ele estava direcionando para aquele tempo. Eu não sei se você está entendendo, acho que não é um tempo de mudança. É um tempo para a gente poder, sabe, não é um jargão de começo de ano, não. É aquele negócio. Se for preciso, nós vamos repetir em todas as células. Amém? Nós vamos repetir em todos os cultos, porque nós precisamos buscar a presença de Deus. A Bíblia diz em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai enquanto está perto. Amém? Há uma graça sendo derramada sobre nós e nós precisamos desfrutar de tudo isso. Amém? Bom, se você quiser continuar no livro de Atos, tem vários versículos, mas lá em Tiago, capítulo 5, também fala assim, capítulo 5, verso 13. A oração dos justos, aliás, vamos começar lá do verso 13, né? Está alguém entre vós aflito? Está alguém entre vós aflito? O que diz? Ore. Fala com seu pai, né? Contempla o Senhor.
Está alguém contente? Cante hosana, cante louvores ao Senhor. Pula de alegria na presença de Deus. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E Elias orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tudo por meio de oração. É claro que a gente fala sobre oração, palavra, mas a gente quer trazer uma força maior nesse fundamento que é a oração. E eu acho que a nossa vida espiritual, o termômetro da nossa vida espiritual, ela se mede por meio do tempo que você ora. Se estamos fervorosos, é porque talvez nós estamos alinhando com o Senhor. Talvez estamos tão carnais, tão longe, é porque a nossa vida de oração está lá embaixo. E talvez você fala, legal, isso foi para o tempo dos apóstolos, mas para finalizar, tem alguns homens que é bem conhecido, um deles é Charles Finney. Alguém já ouviu falar desse herói da fé? Chamado Charles Finney. Ele nasceu no ano de 1792, um ano após o falecimento de John Wesley, que também foi um outro grande avivalista. E esse Charles Finney, ele não teve nenhuma formação cristã, ele não cresceu em berço evangélico, né? Ele não tinha nenhum conhecimento, mas aos 26 anos, ele decide frequentar uma igreja. Por mais que ele falava que, eu estou frequentando essa igreja, mas parece que não é muito legal, eles nem oram direito, né? Não sei, é um negócio meio estranho. Ele permanece ali, continuando buscando a Deus. E a Bíblia não, as histórias, aleluia, as histórias. A história, ela diz que Charles Finney, ele com 29 anos, depois de 3 anos buscando ao Senhor, ele se retirou numa mata. Ele começa a buscar o Senhor naquele lugar, sozinho, porque ele queria a presença de Deus. Estava ali para contemplar, subir os montes. E de repente diz que veio como se fosse algo tão forte de dentro que parece que traspassou o corpo dele, um raio, não é um raio, mas como se fosse águas poderosas que fluíam, mas essas águas ao mesmo tempo gerou tanta alegria, tanto prazer dentro dele, que ele passou a falar em outras línguas, ele foi batizado no Espírito Santo. E aí chegou um amigo ali, que ele estava, meio que gemendo ali, orando em outras línguas, ao mesmo tempo sorrindo, chorando, gemendo. E o amigo pensou, tá tudo bem? Tá tudo bem com você, Finney, Charles? Mas e ele não conseguia responder em português, aliás, na linguagem deles. E ele não conseguia falar. E foi quando esse amigo chamou o presbítero. Chamou o presbítero da igreja, me ajuda, acho que está acontecendo uma coisa com o Charles. E foi lá para a mata, e Charles estava lá gemendo, chorando, e orando em outras línguas. E esse presbítero que viu e foi perguntar ali se estava tudo bem, veio uma graça que pulou essa alegria para dentro dele. E esse presbítero foi cheio do Espírito Santo e começou a rir freneticamente. Algo, aquela risada que ele não conseguia se controlar. Era uma alegria, descontrolada mesmo ali. Era algo sobrenatural. E ambos foram cheios do Espírito Santo. E dali começou a mover. E Charles começou a criar movimentos de oração naquele tempo. Ao ponto que vidas começaram a ser salvos. E se eu não me engano foi ele, os homens, os teólogos aqui, foi ele que entrou numa fábrica, foi? Foi ele, não foi? Entrou numa fábrica, entrou lá na Suzuki, né? Ele entrou lá na Suzuki. E ele entrou na Suzuki, todo mundo ali, olhando para a cara de Charles, começou a chorar, começou a se ajoelhar e clamar perdão dos pecados.
Uma fábrica inteira teve que parar, porque um homem entrou naquele lugar. Um homem, uma luz entrou naquele lugar. E o que eu estou querendo dizer? Alguns poços foram entulhados. E a gente se esqueceu de alguns poços. Não estamos desfrutando de algumas coisas, porque estão tapados esses poços. Que talvez os filisteus, por inveja, algumas coisas taparam esses poços. E essa mensagem para a gente desentulhar de novo, rever o que os nossos pais, como Isaac, desentulhou todos os poços que Abraão e seus servos abriram. E não parou por aí. Claro que Charles casou um dia também, glória a Deus. Ele casou com uma mulher chamada Lídia, mas começou também ele fazer várias, vou dizer, cruzadas, mas pregar para multidões eram salvas. Mas antes de ele ir para uma cidade, ele tinha um intercessor que ninguém via, um homem de oração que não é muito falado nas histórias. É um homem chamado Daniel Nash. Tem até um livro só de história sobre ele. E é um homem que você não se vê muito, mas ele era o escudeiro ali de Charles. Charles acontecia tudo aquilo porque ele orava assim, mas tinha alguém por trás intercedendo e orando também para que se manifeste. E tinha situações que Charles ele não ia para algumas cidades até que Daniel ele jejuava, ele orava e até ele sentiu que os céus se abriram sobre aquela cidade. Então Daniel, ele falava assim para Finney: agora sim. Agora eu creio que os céus se abriram sobre aquela cidade. E Charles, em oração, ele ia para aquela cidade e grandes coisas aconteciam lá. Por quê? De novo, é um trabalho em conjunto. Não é também só um homem. É uma igreja que está orando fervorosamente para que os portões de ferro se abram automaticamente, para que as coisas comecem a acontecer. E eu creio que em nome de Jesus, aqui tem um povo que acredita que existe uma mão invisível que abre as portas que precisam ser abertas. Amém? Não é o homem que abre algumas portas, mas é a mão de Deus que abre. E a gente precisa crer. E Isaías, se eu não me engano, 40, que diz que Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam. E esperar falar de oração. Porque tem muita coisa que a gente quer fazer com nossas mãos, porque a gente quer fazer as coisas rápido, a gente não quer esperar. Mas quando a gente se coloca em oração, gente, a gente não tem poder nenhum. O que era pra gente fazer, a gente não está fazendo. Mas a gente está esperando em Deus. Senhor, não é na minha força, não é eu que eu quero edificar nas minhas próprias forças, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão eu vou trabalhar. Então, Senhor, trabalha por mim. Eu vou fazer a minha parte, Senhor, de esperar em Ti, de confiar em Ti, de mover algumas coisas, mas, Senhor, eu confio em Ti. Amém? Então, Daniel Nash, ele fez algumas declarações, e Charles Finney, eu anotei aqui uma declaração que Finney, ele falou de Daniel. Nunca vi alguém suar sangue, mas conheci uma pessoa que orava, e às vezes até sangrar pelo nariz. Esse era Daniel. E conheci pessoas que oravam até molharem a camisa de suor nas temperaturas mais frias do inverno. Tenho visto pessoas orando por horas até a exaustão, por causa da agonia das suas mentes. Tais orações prevalecem com Deus. Nash orava até ficar de cama, totalmente debilitado e doente por causa da pressão espiritual que sentia. O mundo não teria problema com tal dedicação se não fosse em favor das almas perdidas. Porque a igreja também considera como algo tão estranho tudo isso. Novamente, a respeito das orações de Nash, Daniel Nash, Finney escreveu: muitas vezes ele entrava em agonia antes do pregador subir no púlpito, com receio de que sua mente estivesse anuviada, ou seu coração frio, ou que ele não tivesse unção, e assim viéssemos a perder a bênção do Senhor naquele culto. E Daniel orava até receber convicção interior de que Deus estaria com ele naquela pregação, com o pregador. E às vezes orava até ficar doente. Havia ocasiões que ele ficava embaixo de trevas por um tempo, enquanto o povo estava chegando. Somente ficava cheia de ansiedade e saía então para orar, uma vez, 2 vezes ou mais, até que finalmente voltava para a congregação com o rosto em paz e dizia: o Senhor veio e estará conosco.
E nunca vi um caso em que ele estivesse errado. Você viu um homem de oração? Finney declarou isso sobre Daniel. Nunca vi um caso em que ele estivesse errado. Todas as vezes que ele saía e ele voltava intercedendo pelo culto. Eu não sei se você intercede por mim ou pelo pregador, ou pelo culto, Senhor. Que o Senhor manifeste nesse culto, que o Senhor manifeste na célula. Nós precisamos interceder. E Daniel, ele orava por isso. E às vezes angustiado saía, até ele receber uma palavra. Toda vez que ele voltava, não, Deus vai operar hoje. Toda vez aconteceu isso. Porque havia alguém que nos bastidores estava preparando o terreno, estava guerreando contra toda a potestade que quer roubar a semente, que quer roubar aquilo que Deus está liberando, que quer, sabe, nos tirar do propósito. E ele guerreava e muitas coisas aconteciam. Vamos reforçar esse fundamento da oração. Vamos desentulhar os poços que nossos pais cavaram. E nós vimos que os nossos pais da fé fizeram. E nós vamos desentulhar, desfrutar de tudo isso. E nós vamos cavar outros poços ainda. Amém? Então eu queria convocar a igreja hoje, agora, para a gente tirar um momento de oração.